Você provavelmente acabou de ver o vídeo sobre fundos de investimentos, em que eu desenhei de forma horrenda várias casinhas e pessoinhas e tentei explicar por cima qual é o conceito básico de um fundo de investimento e como é que ele funciona. Mas agora está na hora de formalizar esses conhecimentos e entender um pouquinho mais a fundo como que isso tudo funciona. Mas, antes de falar sobre fundos de investimentos, a gente precisa falar sobre índices econômicos. Índices econômicos são estatísticas que permitem fazer uma análise do desempenho econômico de determinada área da economia, de acordo com o segundo link do Google, se eu não me engano. Exemplos de índices econômicos são o CDI, que a gente já falou sobre, que representa a taxa de juros entre bancos no país. O IPCA, que é o índice que representa a inflação. O Ibovespa, que representa o mercado de ações brasileiro. A S&P 500, que representa o mercado de ações dos Estados Unidos. Ou o FTSE World, que representa o mercado de ações global. Então, basicamente, cada um desses índices vai estar representando, quantificando o desempenho de algum setor da economia, seja a bolsa de valores, a taxa de juros, a inflação ou alguma outra coisa que a gente esteja interessado, na forma de um númerozinho. E isso vai ser importante em geral nos nossos investimentos, mas principalmente hoje quando a gente for falar sobre os fundos de investimentos. Mas vamos lá, se você entendeu o que são esses índices, deixa seu like já é uma informação relevante. Se você não entendeu algo, deixa nos comentários, poderemos responder sua dúvida. Então, o que são fundos de investimentos? Como a gente falou no nosso vídeo mais ilustrativo, exemplificando, um fundo de investimento vai reunir recursos, dinheiro de diversos investidores que vão estar sendo chamados de cotistas, permitindo que eles invistam em mercados de maneira diversificada e possivelmente comprando coisas que eles não teriam dinheiro para comprar sozinhos, como a gente deu o exemplo do mercado imobiliário. E agora eu usei meu poder especial, a parede de texto. Esse texto ele só está explicando que o dinheiro que está sendo aplicado num fundo de investimento vai estar lá sendo juntado num montinho de dinheiro e isso vai estar sendo convertido numa cota. Por isso que o investidor é chamado de cotista. Essa cota, vamos dizer que seja um pedacinho de papel ali, uma unidade de um pedacinho de papel, e ela representa uma fração desse montante de dinheiro que o fundo tem. Então você pode chegar no fundo e dizer: oi, pega meu dinheiro, me dá uma cota de volta. Investe meu dinheiro. Ou você tem a cota, você chega lá no fundo e fala: oi, pega isso aqui de volta e quero meu dinheiro de volta daquele montante total. É isso. Seu patrimônio vai ser calculado como a fração do montante do fundo que sua cota representa, multiplicado pelo tamanho do fundo, pela quantidade de dinheiro que o fundo tem. Quais são as vantagens de investir num fundo de investimentos? Como a gente falou no nosso vídeo exemplo, ele vai possibilitar investir em ativos mais caros do que você tem disponível para seu investimento. Então, um exemplo muito grande disso são fundos de investimento imobiliário, em que você vai possibilitar comprar uma fração de vários imóveis, já que você não teria como comprar nem um imóvel, quem dirá vários imóveis. E, graças a isso, ele também possibilita diversificar os seus investimentos, comprando frações de vários imóveis diferentes, de forma que seu investimento está espalhado, não está tudo em um ativo só. Quais que são as desvantagens de investir através de fundos de investimentos? Eles vão ter uma taxa de administração, né? Como a gente já falou no vídeo de exemplo, a gente vai estar contratando um administrador, um gerente profundo, que é ele que vai dizer, opa, a gente vai investir nisso aqui, vamos comprar isso aqui, vamos vender isso aqui. Essa pessoa, essa equipe de pessoas administrando vai ter que ser paga. Além disso, alguns fundos, principalmente fundos de ações, têm uma liquidez menor do que os ativos em que eles investem. Então, o fundo de ações está investindo em ações, falando óbvio, né? Ações, a princípio, têm uma liquidez imediata. Você pode simplesmente pegar e vender as ações ali na hora. Mas muitos fundos de ações vão esperar até 2 meses até você ter seu dinheiro de volta no momento que você disser, oi, quero meu dinheiro de volta. Essas duas informações, assim como
Outras informações, como a estratégia do fundo e tudo mais, podem ser encontrados geralmente na página do próprio fundo ou na lâmina do fundo. Geralmente, se você procurar fatos rápidos sobre o fundo ou coisa assim, você vai conseguir achar. Não é difícil achar esse tipo de informação. A gente vai fazer um tourzinho geral quando a gente tiver um pouco mais avançado e a gente entender um pouco melhor como que esses investimentos funcionam, para depois falar em como que eles funcionam mais na prática. Por enquanto, a gente está focando nessa parte mais básica, fundamental e conceitual. A primeira distinção que a gente vai fazer de fundos é o que é chamado, principalmente na literatura americana, de mutual funds ou de ETFs. Mutual funds, no Brasil, são conhecidos simplesmente como fundos de investimento, enquanto ETFs, no Brasil, são conhecidos como ETFs. Bom, nos mutual funds, ou fundos de investimentos, você compra e vende cotas do fundo diretamente com o fundo. Como é que isso funciona? Ou através da sua corretora, que vai ter lá na página fundos de investimento disponíveis, você pode investir pela sua corretora, ou em algumas vezes você pode contactar diretamente o fundo ou a administradora responsável pelo fundo e falar: oi, eu quero comprar cotas do fundo aí de vocês. Já os ETFs, Exchange Traded Funds, em que você compra e vende as cotas do fundo na bolsa de valores. Então você vai conseguir achar eles no seu home broker, na parte onde você compra e vende ações. Você consegue identificar um ETF porque o símbolo dele, o ticker dele, acaba em 11. Caso você ainda não saiba o que é um ticker, ou um símbolo, ou como a bolsa de valores funciona, eu recomendo acompanhar a playlist de ações, em que a gente explica isso aí. Outra distinção que a gente vai fazer aqui, que é uma distinção fundamental, é a forma que o fundo é administrado. A gente pode ter fundos indexados ou fundos que a gente vai estar chamando aqui de ativamente gerenciados. Fundos indexados, eles tentam seguir ou refletir um índice, por isso que a gente falou de índices mais cedo. Então, eles vão ter uma carteira de ativos que replica esse índice. Então, por exemplo, um fundo que segue o Ibovespa, ele vai pegar qual que é a carteira teórica do Ibovespa e vai tentar replicar uma coisa mais ou menos parecida para ter um rendimento mais ou menos parecido. Aí ele vai descontar a taxa de administração e você vai ter uma rentabilidade um pouco menor do que a média do mercado, mas você tem uma garantia que ele não vai ser muito abaixo também do rendimento médio do mercado. A principal vantagem dele é que, como é uma carteira passiva que não precisa de uma equipe de pesquisadores, analistas, constantemente pensando, esse aqui tá barato, isso aqui tá caro, compra, vende. Como é uma carteira que simplesmente segue uma carteira teórica do índice, ele vai ter taxas consideravelmente menores. Já a desvantagem desse tipo de fundo é que você está comprando uma cesta com tudo dentro. Vai ter ativos ruins e vai ter ativos bons ali. E a ideia é exatamente essa. Você quer ficar na média. Você vai comprar o bom ou o ruim, tudo ali se anula e fica na média. Jack Bogle, que foi quem fundou a Vanguard, que é considerado o pai dos ETFs indexados, ele fala que a estratégia dele é, em vez de procurar uma agulha no palheiro, você compra o celeiro. Então, essa vai ser a ideia de um fundo indexado geralmente. Já fundos ativamente gerenciados vão ter uma equipe mais ativa pesquisando e analisando os ativos de acordo com a estratégia do fundo. Então, se é um fundo de ações de longo prazo, eles vão estar tentando analisar quais ações são melhores a longo prazo. Se é um fundo de renda fixa, de debentures de alta rentabilidade, ou seja, de alto risco, eles vão estar analisando quais são os melhores empréstimos a serem feitos. E eles vão estar escolhendo quais são as melhores opções de acordo com essa equipe de analistas. Essa carteira ela vai tentar superar um índice. Então, por exemplo, um fundo de ações geralmente vai estar tentando superar o Ibovespa. Então, a desvantagem é que, como eles têm que pagar essa equipe de analistas, tem que ter um retorno para essa equipe fazendo essas decisões, esses fundos vão ter taxas de administração mais elevadas. Em compensação, idealmente, esse fundo só vai estar comprando o que tem de melhor no mercado que ele está estudando, já que é para isso que eu estou pagando uma equipe, para escolher as melhores coisas. E espera-se, então, que mesmo descontada a taxa, você vai ter um rendimento ainda melhor do que
aquele índice. Geralmente, na prática, a maioria dos fundos indexados são ETFs e a maioria dos fundos que são ativamente gerenciados são mutual funds ou fundos de investimentos. Isso não é uma necessidade, não tem nada que o ETF não possa ser ativamente gerenciado, nem nada que um fundo de investimento tenha que ser gerenciado de forma ativa, mas na prática é o que ocorre hoje em dia, só para vocês saberem. Então fica aí a pergunta: o que é melhor? É melhor um fundo indexado? É melhor um fundo ativamente gerenciado? É melhor um ETF, um fundo de investimento? O que é melhor? E essa é uma discussão que está aí há 50 anos, desde que essas coisas começaram a existir e chegaram à fama, e a gente não sabe. Existem estudos indicando para um lado ou para o outro, e de forma geral, no mercado americano, eu não sei como é que isso se reflete para o mercado brasileiro, ETFs indexados têm dado resultados melhores a longo prazo. Esse é o resultado que eu conheço. E eu sei que esses resultados se refletem de maneira geral no mundo. Eu não sei especificamente no Brasil. Eu só vi uma coisa falando sobre isso, que concordava com isso, mas eu não vi mais estudos sobre para poder falar com certeza. Mas vamos voltar ao fundamento mais principal, aos conceitos. Esse é um canal de conceitos, certo? Então, qual que é o argumento principal a favor de fundos indexados? É que o mercado ele é eficiente e que explorar as poucas ineficiências que o mercado tem é uma coisa cara. E por ser caro, ou seja, consome recursos, consome energia, consome tempo, isso vai estar refletido em altas taxas para pagar esses analistas e essas equipes. E o ganho de explorar essas ineficiências vai ser menor do que o custo que você tem de tempo e esforço para explorar elas. E, consequentemente, os fundos indexados seriam melhores porque eles têm um custo menor, a taxa deles é menor, mesmo admitindo que a estratégia de comprar tudo é pior do que tentar comprar só o que tem de bom. Já os fundos ativamente gerenciados, o argumento é o contrário, que o mercado apresenta assim, várias ineficiências consideráveis que podem e devem ser exploradas para ter ganhos consideravelmente acima da média, que vão pagar, inclusive com sobra, essas taxas maiores. Então, filosoficamente, esses são os principais argumentos pró e contra cada lado. A escolha depende muito do próprio investidor, do que ele se sente mais confortável. Outra coisa para se levar em conta é que ETFs indexados, pelo que eu estudei e li, tendem a ter resultados melhores em tempos otimistas, em tempos que o mercado como um todo está crescendo. Enquanto fundos ativamente gerenciados se dão melhor em momentos de crise, em momentos que o mercado está pessimista, porque aí essa seleção de ativos se torna mais relevante, porque você tem menos risco de comprar uma coisa que vai à falência, uma coisa que está dando prejuízo. Isso é uma coisa também para levar em conta. Pelo que eu vi, isso é um fator que influencia. Bom, é isso. Espero que o conceito mais formalizado de fundos de investimentos tenha ficado na sua cabecinha e que você agora tenha uma compreensão melhor das diferentes possibilidades que você tem quanto a fundos, como investir em fundos ainda de uma maneira conceitual. A gente vai falar sobre tudo isso na prática em vídeos futuros, mas por enquanto eu gostaria que ficasse claro o conceito. Se não ficou claro, deixa no comentário sua dúvida. Se ficou claro, deixa seu joinha, dá subscribe para continuar acompanhando os vídeos do canal e te vejo no próximo vídeo.